Vamos lá, ler a palavra do Senhor? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui por enquanto. Que Deus, o Senhor, nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado nesta manhã pela tua presença agindo em nossas vidas. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou nessa manhã. E se a sua misericórdia se renovou nessa manhã, porque o Senhor já usou da misericórdia na madrugada, o Senhor já nos deu livramentos nos sonhos, no sono, livramentos que os nossos olhos jamais vão enxergar, mas que o Senhor nos deu livramento de ataques, de guerras espirituais, de situações difíceis que, humanamente falando, o Senhor não haveria possibilidade de nós vencermos, mas o Senhor lutou por nós, o Senhor venceu por nós, e a tua misericórdia agora se renova nesta manhã, se renova para um dia na tua presença, e é assim que nós caminhamos, é assim que vai a nossa jornada, é assim que o Senhor vai nos conduzindo, e com essa segurança nós vamos seguindo em frente, servindo ao Senhor com alegria, ó Deus, a cada momento da nossa vida. Obrigado pelo teu povo nessa manhã, reunido na casa do Senhor, que o Senhor possa alcançar o nosso coração com a porção da palavra lida, que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração, ó Deus, uma clareza daquilo que o Senhor tem para nós, da vontade, do querer e do agir do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero, primeiramente, lançar luz na sua mente para aquilo que nós vamos falar mais adiante. E para fazer isso, eu quero lembrar aos irmãos, talvez os mais antigos se lembram disso, de um romance de José Mauro de Vasconcelos, que se tornou uma novela infantil. Aliás, esse livro de José Mauro de Vasconcelos foi o meu primeiro livro que eu fiz resumo na escola, e me lembro bem, a Zumira Cordeiro, que era professora de português aqui em Alto Caparaó, que determinou que a gente fizesse o resumo desse livro, José Mauro de Vasconcelos. Quem se lembra desse livro? Meu Pé de... Opa, tem um sobrevivente aí que falou, meu pequeno pé
de laranja lima, né? Alguém se lembra dessa história? Da novelinha infantil? Meu pequeno, a Cileia se lembra, né, Cileia? Meu pequeno pé, irmão também se lembra. E essa história narra o relacionamento de Zezé, que era uma criança, que criou um amigo, né, fictício, que era o seu pequeno pé de laranja lima, né? E nesse romance infantil diz que a árvore conversava com ele, né? Ele conversava, ele expunha as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas com o seu pequeno pé de laranja lima, e ele ouvia do seu pequeno pé de laranja lima as respostas que ele buscava, né? Então, nós, olhando para essa história de um romance, uma história de uma árvore, que dela vem uma voz para falar com o pequeno Zezé. E a gente vai ver nessa manhã um homem de 80 anos, já ouvindo de dentro de um arbusto, né, uma voz imperativa, uma voz maravilhosa, uma voz que transformou a sua vida, uma voz que o impulsionou a ir em frente, a realizar e a cumprir a vontade do Senhor, né? E olhando para a vida desse homem chamado Moisés, né, antes da gente compartilhar esse momento dele ouvir esta voz do pequeno arbusto, né, chamado sarça, que na verdade era um pequeno espinheiro, né, a gente tem todo um fundo histórico da vida de Moisés que nos mostra, irmãos, que quando Deus quer nos usar, e Deus sempre usa a vida da gente, nunca vai ser da nossa maneira, nunca vai ser do nosso jeito, e muitas vezes não vai ser na hora e no tempo que a gente acha que vai acontecer, e Deus tem toda uma forma de trabalhar na nossa vida, para que quando Ele ecoar a sua voz, quando Ele declarar para nós que é o momento e aonde Ele quer nos usar, a gente possa ir sem temor, a gente possa avançar, né? Talvez uma grande dificuldade nossa e talvez um não sucesso em algumas áreas, que às vezes nós até nos frustramos em determinado momento. Poxa, parece que Deus não está me usando nisso, parece que eu não estou tendo resultado, porque pode ser que naquela determinada situação não seja exatamente o momento de você ir. E Moisés, alguém já disse que Moisés, ele passou 40 anos no Egito, sendo educado na cultura do Egito, né? Sendo educado na cultura do Egito, pensando que era alguém, cara importante, filho adotivo ali de Faraó, né? O bacana, pensando que era alguém, e pensando que poderia resolver os problemas do seu povo, Israel, da maneira dele. Aí vê um egípcio espancando um irmão hebreu, o que ele faz? Ele assassina esse egípcio, o enterra na areia. Passou 40 anos no Egito pensando que era o cara, pensando que era alguém, que podia tudo, né? Porque era o filho de Faraó. Aí o que Deus faz? Deus vai tirar esse camarada do Egito e vai fazer com que ele passe agora quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. E aí ele vai passar agora, gente, 40 anos no deserto, descobrindo que ele não é ninguém. Descobrindo que ele não é ninguém. Ele vai passar 40 anos no deserto, e uma das características do deserto é que o deserto deixa a gente desarmado. No deserto, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você confiava naquilo que você construiu, de repente, perde o seu valor. E o que adiantava agora? Todo o conhecimento, toda a força, e talvez até toda a influência que ele tinha recebido ali no Egito, do que adiantava aquilo agora no deserto? Nada. E Moisés vai no deserto, passando 40 anos, Deus vai trabalhando na vida de Moisés, no deserto, e ele vai descobrindo que ele não é ninguém.
Sem a graça de Deus, ele não é ninguém. Sem o agir do soberano Deus, ele não é ninguém. Sem ouvir a voz de Deus, ele não é ninguém. Ao ouvir a sua própria voz, ao ouvir apenas as coisas que ele construiu por si mesmo, isso não traz benefício, o torna totalmente desarmado ali no deserto. Ele passa 40 anos no deserto, descobrindo que ele não é ninguém. Mas Deus, soberano, vem ao encontro de Moisés, e Deus entende que é a hora. Moisés já foi trabalhado, talvez seu orgulho, talvez aquela desconstrução que muitas vezes Deus precisa para construir algo em nós. Nós precisamos ser desconstruídos em alguma coisa. Há sempre o descer de algum lugar, há sempre o abrir mão de alguma coisa, há sempre o desconstruir alguma coisa, porque na história da nossa vida nós achamos que nós podemos construir as coisas. Do ponto de vista espiritual, do ministério, da vida cristã, Deus vai nos desconstruindo para construir o caráter dele em nós, para construir a vontade dele em nós, para construir o querer dele em nós, e aí Deus nos prepara para depois nos enviar para aquilo que ele propôs e ele nos chamou. E agora Deus está desconstruindo Moisés. Agora Deus está trabalhando na vida de Moisés, e depois de 40 anos desse trabalhar de Deus a Moisés, Deus vai falar com Moisés. Moisés está pastoreando, né, as ovelhas do seu sogro Jetro. Na verdade, Deus não chamou Moisés para pastorear ovelhas de Jetro, Deus chamou Moisés para pastorear ovelhas dele. Deus chamou Moisés para pastorear gente, mas era preciso que Deus desconstruísse Moisés de alguns conceitos para que Moisés estivesse agora capacitado a pastorear as ovelhas. E eu sempre falo, meus irmãos, que 4 anos de seminário não é seminário, o verdadeiro seminário nosso é o campo, é o dia a dia, e muitas vezes o pastor Alexandre sabe que a gente vem para o ministério e a gente vai sendo desconstruído em tantas coisas que às vezes até colocar na cabeça da gente, que a gente vai vendo que a realidade é outra, que a realidade é diferente. Eu, quando me formei, Deus me colocou lá em Divino, né? E ali, durante 4 anos que a gente ficou ali, Deus foi desconstruindo muita coisa para construir aquilo que era dele no nosso coração, para que a gente olhasse depois numa perspectiva diferente e servisse ao Senhor com mais excelência, né? E Deus agora vai falar com Moisés, né? Moisés está no campo agora, pastoreando ovelhas que não são dele, e eu tenho certeza disso, e não tenho medo de afirmar que, embora Moisés estivesse pastoreando as ovelhas de Jetro, havia uma insatisfação no coração de Moisés, porque quem tem chamado de Deus, irmãos, são 2 coisas, as piores coisas da vida. Quem não tem chamado de Deus está exercendo ministério. Quem não tem chamado, quem não tem um chamado específico para aquela área, a pessoa até faz, a pessoa até desenvolve, mas a pessoa não se realiza, a pessoa não se satisfaz, a pessoa está sempre pensando que está faltando algo, né? Eu tenho certeza. E a segunda pior coisa é uma pessoa que é chamada, está fora do ministério, está fora do propósito, né? Está no ministério sem ser chamado é ruim, é péssimo. Estar fora do ministério com chamado também não é legal, e Moisés não está agora, ele está ali não pastoreando ovelhas de Deus para ele, mas ovelhas do seu sogro, está trabalhando para o seu sogro, mas não é esta a vontade de Deus, não é esse o chamado de Deus para Moisés. E ele ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, a Bíblia diz que algo inusitado acontece com ele, que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Sarça, ela traz 2 significados desse fogo de Deus na sarça: a revelação do poder sobrenatural de Deus, e ao mesmo tempo traz uma revelação da igreja, de nós, da nossa fragilidade, porque Deus não escolheu uma árvore frondosa para que o fogo se manifestasse nela. Deus escolheu um arbusto, né, na verdade um espinheiro chamado sarça,
né, para que o fogo se manifestasse nela, e a Bíblia diz que o fogo queimava na sarça, mas a sarça não se consumia. Isso traz ao nosso coração, irmãos, um grande temor a Deus, das coisas dele, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade, sabendo que o poder de Deus se manifesta na igreja, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, e nós somos tão frágeis, né? Tão inseguros, somos humanos mesmo, somos pessoas, mas a grande esperança nossa é que esse fogo queimava na sarça, mas a sarça não se consumia, o fogo não destruía a sarça. O mover de Deus, o agir de Deus na vida da igreja, ainda que ela seja frágil, não é para destruir a igreja, mas o poder de Deus em nós é tão grande que Deus trabalha em nós e nós não somos destruídos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aquilo traz ao coração de Moisés uma curiosidade. Ele quer chegar, ele quer se aproximar, ver algo, daquela forma acontecendo, e mais do que isso, ele ouviu uma voz de dentro daquele arbusto. Meu Deus, que coisa inusitada, que coisa inédita, né? Que coisa estranha. E ele quer se aproximar e observar de perto, e vendo o Senhor que ele se voltava para ver do meio da sarça, chamou Moisés, Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, primeiro tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa, né? Na verdade, o que Deus está dizendo para Moisés não é aquele velho Moisés que vai me servir, mas é o novo Moisés, onde as suas sandálias, né, vão ser tiradas. Ou seja, você não vai mais estar apoiado sobre uma velha vida, né, confiando numa sandália. Você tem que estar descalço, você não pode mais estar fundamentado ou se apoiando em algo que é humano. Tira essa sandália, né? Ou seja, venha livre para a minha presença, para que você possa me servir e possa estar na minha presença. E Moisés assim o fez. Disse mais o Senhor a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Eu queria, nessa manhã, olhando para esse texto, a gente trazer ao nosso coração a consciência do chamado de Deus para nós, trazer ao nosso coração de que nós somos igreja, somos o povo de Deus, estamos aqui, cada um com seus altos e baixos. E eu quero dizer para você que o que te define não são os teus altos e baixos, te define a graça de Deus, te define o que Deus falou a teu respeito, te define o que Deus tem para a sua vida, te define o fogo de Deus, o mover do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. O que define não é a sarça em si, é o fogo de Deus que está sobre a sarça, e é o fogo que queima a sarça, e a sarça não é consumida. O que define a igreja é o agir do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. O que define a igreja é o chamado de Deus para a igreja. Não é você dizer: eu tenho um chamado para eu fazer isso, mas Deus tem um chamado que eu vou seguir o chamado de Deus. A igreja, ela não é convocada a seguir o seu próprio chamado, mas a seguir o chamado de Deus. Por isso, é necessário que a igreja ouça a voz de Deus. Por isso é necessário, para que nós, ao seguirmos o chamado de Deus, tenhamos consciência do que nós estamos fazendo, a quem nós estamos servindo, a forma como devemos segui-lo, o que Deus tem para nós. A gente ouve muito uma expressão: fulano, você precisa fazer a obra para Deus, né? Vocês acham que essa expressão é correta? Fazer a obra para Deus? Não é correto. Ninguém aqui foi chamado para fazer a obra para Deus. Nós somos chamados para realizar a obra de Deus. A obra para Deus. Por isso Paulo diz que, lá aos Coríntios, que no dia do juízo, todas as nossas obras vão ser lançadas aonde? No fogo. Aquilo que for madeira, feno, palha, vai
queimar, somente aquilo que for ouro, for prata, vai prevalecer. O que Paulo está querendo dizer ali? Que, infelizmente, muitas coisas que nós, como igreja, fazemos, em determinado momento, às vezes, até com a boa motivação, muitas coisas nós fazemos para Deus, né? Achamos que estamos fazendo para Deus e na verdade, né, em determinado momento, não era aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, não era aquela a direção que Deus estava dando, mas eu acho que é importante, eu acho que isso aqui é importante eu fazer, e às vezes nos esquecemos de ter a sensibilidade de ouvir primeiramente o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, onde é? Da forma que é? Com quem é? Como o Senhor quer que eu realize a obra do Senhor? E é preciso então a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, a gente aprenda a discernir através da voz do Senhor falando ao nosso coração daquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? E nesse texto a gente vai perceber essa voz imperativa de Deus. Nesse texto a gente vai perceber Deus falando com Moisés, né? Moisés já passando 40 anos pensando que era o cara, né? Moisés já passando 40 anos descobrindo que ele não era o cara, né? Descobrindo que ele não era, E Deus desconstruiu Moisés, Deus dizendo: agora eu vou falar por você, porque eu vou construir algo na sua vida, e agora naquilo que está construído em você, eu vou te usar. E Deus vai dizer para Moisés então, essa voz que vem desse pequeno arbusto, dessa voz que Moisés ouve, e primeiramente Deus chama Moisés pelo nome. Moisés tem uma identidade, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou falando. Versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, para a gente interagir um pouquinho aqui, a gente vai ler o versículo 6. Deixa eu tomar água aqui de manhã, a garganta fica rapando, né? Versículo 6, vamos lá, todos juntos? Disse: até aqui, tá bom, né? Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Então disse o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Primeiramente, eu queria que a gente aprendesse essa manhã e recebesse da parte do Senhor essa palavra, que aqui nós aprendemos sobre a voz do passado. A voz do passado. E era importante para Moisés ouvir essa voz do passado. Era importante para Moisés trazer à lembrança a história da sua vida, desde o seu nascimento, a forma como ele fora educado pela sua própria mãe Joquebede, dos ensinamentos que ele recebeu, das histórias que ele ouviu, da construção, né? Da narrativa bíblica da história do povo de Israel, do chamado de Deus desde Abraão, né? Do chamado do Senhor, Deus levantando o seu povo, Deus chamando para si um povo. Era necessário para Moisés ouvir essa voz do passado, né? Talvez fosse a voz do passado a única lembrança clara que Moisés tinha daquilo que Deus poderia trazer firmeza, emoção e disposição no seu coração para servi-lo. Talvez Moisés, depois de 40 anos no Egito, ficara até meio decepcionado, né, das coisas, sabendo que ele passou um tempo no Egito e ele não conseguiu libertar o seu povo do Egito, ele acabou saindo fugido de lá. Mas Deus faz questão de falar com Moisés e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Desde criancinha Moisés foi ouvindo, e não só Moisés, mas as crianças dos judeus, dos hebreus, desde criança elas são educadas a ouvir a voz dos seus pais, ou seja, as narrativas bíblicas, né, do Deus da história, do Deus de Israel, do Deus do povo hebreu. E essa voz do passado vai trazer algumas lembranças para Moisés, e a primeira delas, irmãos, que essa voz do passado, a qual o Senhor vai dizer para Moisés, é a voz soberana de Deus. Deus quer trazer ao coração de Moisés a seguinte convicção: quem está te chamando é o Deus soberano.
Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque, de teu pai Jacó. Na verdade está dizendo o Deus da história, é o Deus soberano. Não é um Deus inventado, não é um Deus construído, não é um Deus próprio, onde você constrói o seu próprio Deus, no sentido de achar que você é alguma coisa, mas é o Deus que está regendo a vida de Moisés, a história de Moisés, mesmo nos seus altos e baixos, desde a sua saída do Egito. Deus está trazendo ao coração de Moisés a seguinte certeza: desde o seu nascimento, ou antes do seu nascimento, eu sou o Deus da história, eu sou o Deus soberano, e eu estou agindo, eu estou contemplando, e eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Eu sou o Deus soberano, e Deus está trazendo ao coração de Moisés. Por isso Deus não vai lá na frente aceitar nenhuma desculpa de Moisés, se ele é gago, se ele não é, se ele tem dificuldade com palavras, se ele não tem. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa de Moisés para não ir ao Egito falar a Faraó, porque o Deus de Israel é que está falando, é o Deus soberano está falando. E aí eu às vezes fico pensando, irmãos, que nas nossas comunidades as pessoas elas abandonam muitas vezes ministérios, elas abandonam muitas vezes as coisas, sem primeiramente consultar ao Deus soberano, se é da autorização dele. Eu me lembro de um fato que aconteceu na igreja que eu pastoreei, falando sobre isso, e aí quando eu terminei o culto, o irmão chegou na porta e falou para o presbítero, falou: pastor, você me arrebentou hoje. Eu falei: por quê, irmão? Não, pastor, é que eu estava com a carta no bolso, pedindo a exoneração do presbiterato, mas depois da mensagem eu fiquei todo constrangido, não sei nem o que eu faço. Falei: você pede autorização ao Senhor, se o Senhor falar que não, eu estou te liberando, então você entrega a carta, então você vai fazer outra coisa, porque o chamado de Deus é soberano, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, na verdade, vai falar de um Deus soberano. E é interessante pensar quem é esse Deus soberano, irmão. Quando Moisés ainda vai ter algumas conversas com Deus, para falar: mas Senhor, quando eu for ao Egito, quando eu for a Faraó, e eles me perguntar lá, Faraó me perguntar: quem é o Deus que te enviou, qual é o nome dele? Deus ajudou Moisés demais, nunca vi assim. Deus falou assim, você vai falar para ele assim: eu sou, te enviou. Qual que é o nome? Eu sou. Mas aí olhou, pensou, assim: Deus, mas que nome que sou mesmo? Mas eu sou. Não dá para ser mais claro, não? Na verdade, Deus não tinha como ser mais claro para Moisés, dizer: não, você fala esse nome, aqui não fala eu sou. Eu sou está dizendo: eu sou tudo. Eu sou tudo. O eu sou, dizendo: não há outro. Eu sou o soberano Deus de Israel, com todos os deuses do Egito. Não tem nenhum que possa se equiparar a mim. Eu sou o que sou, e isso é suficiente para você ir, isso é suficiente para você realizar o ministério. Essa expressão do o eu sou te enviou, é a mesma expressão que é usada agora no grego, no Novo Testamento, quando se refere a Jesus. Todas as vezes que você ouvir Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, a expressão no grego é egoemi, eu sou, é a mesma a tradução ali de Êxodo. Deus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, e todas aquelas expressões maravilhosas do Novo Testamento, dizendo, Jesus dizendo: eu sou soberano Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quem te chamou não foi o pastor Alexandre, quem te chamou não foi o conselho da igreja, quem te chamou foi o Deus soberano. É por isso que nós ensinamos que a graça de Deus é uma graça irresistível, porque quando Deus chama, irmão, é o chamado soberano de Deus. Moisés vai ouvir a voz do passado, é uma voz soberana, de um Deus soberano, mas também é uma voz paternal, é uma voz paternal. Ele vai dizer: eu sou Deus de teu pai. Embora seja uma voz soberana, não é uma voz distante, de alguém que está distante, de alguém que é o manda-chuva, que está distante, que só dá ordem, mas que não se relaciona. Não, Deus vai dizer: eu sou o Deus de teu pai. Uma voz paternal, a voz dizendo de alguém que se relaciona conosco.
que fala conosco, que age em nós, que age através de nós, que nos convida a ter comunhão, que nos convida a ter intimidade, que nos convida a ter relacionamento com Ele. Essa voz que falou com você, por isso você está aqui nessa manhã. É o Deus Todo-Poderoso que te atraiu, mas esse Deus Todo-Poderoso ao mesmo tempo é um Deus paternal, é o nosso bom Pai. E o Pai fala conosco. Moisés, Deus faz questão de trazer a lembrança de Moisés. Quem é que está falando com ele? É uma voz paternal, de um pai que ama os seus filhos. De certa forma, Deus está dizendo para Moisés: você passou 40 anos aqui agora, mas eu nunca te abandonei. Ou irmãos, quanta gente às vezes, por alguma necessidade, fica afastado e acha que ninguém ama mais, que a igreja não ama, que Deus não ama, que não tem mais possibilidade. Deus está cuidando de tudo. Moisés está 40 anos na casa de Jetro, no lugar errado. Talvez na mentalidade dele tinha que estar no Egito mesmo, mas Deus o tira de lá e coloca naquele lugar ali. Mas Deus continua sendo o pai. E Deus vai dizer para Moisés: eu continuo sendo seu pai. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa manhã que precisa ouvir isso, que Deus é o teu pai, que você tem um pai, pai amado, que na hora da tua luta revela você para dizer a você: eu sou o teu pai, eu continuo sendo o teu pai. Pode ser que alguém tenha te abandonado, mas eu continuo sendo teu pai. Como Moisés precisava ouvir aquilo ali, para gerar segurança no coração de Moisés, para ir lá no Egito agora, saber: papai está comigo, eu não estou indo sozinho, papai vai junto. Eu me lembro de uma história engraçada do pastor Silmar Coelho. Ele disse que pai, função de pai, né, é resolver os pepinos abacaxi dos filhos. Qualquer coisa o pai. Diz ele que teve que sair uma vez do Brasil, foi nos Estados Unidos, porque o filho dele namorava a menina e não tinha coragem de terminar com ela. Ele teve que ir lá para ajudar o menino a terminar o namoro, porque ele não queria mais namorar, mas tinha vergonha. Ele falou: eu paguei esse mico de sair do Brasil e nos Estados Unidos para conversar com os pais da menina, para conseguir terminar o namoro, porque ele não queria mais, mas tinha vergonha, tinha medo. Ele diz: o pai foi. Diz que fez isso. Nosso pai está conosco. Essa voz do passado é a voz soberana, é a voz paternal. Mas também, irmãos, quando fala dessa voz do passado, vai dizer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a voz pactual. É a voz pactual. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus está dizendo com Moisés: o Deus do pacto é o mesmo Deus. O Deus da aliança é o mesmo Deus. O Deus que fez aliança com teu pai Abraão, com teu pai Isaque e com teu pai Jacó, é o Deus que tem aliança com Israel. É o Deus do pacto. E esta é uma das visões que mais me cativam dentro da teologia reformada, é essa, da qual fundamenta-se a teologia reformada, é a doutrina do pacto. A doutrina da aliança. Nós somos uma igreja aliancista, por isso nós apresentamos nossos filhos pelo batismo, por isso nós abençoamos nossos filhos, por isso nós os consagramos ao Senhor, porque entendemos que Deus tem um pacto não apenas individual conosco, mas Deus tem um pacto com o seu povo, com a sua família, e Deus tem um pacto com os nossos filhos também. Por isso nós os abençoamos, os inserimos na doutrina do pacto para abençoá-los também, porque o nosso Deus é importante para nós, é importante para os nossos filhos, é importante para a história da nossa família. E Deus está se revelando para Moisés, dizendo: a voz que está falando com você, Moisés, é uma voz pactual. E essa voz pactual, irmãos, desde o início, Deus está dizendo na sua voz pactual: eu não abro mão de uma vírgula sequer, de um ponto sequer, de nada daquilo que eu tenho para o meu povo, daquilo que eu tenho para os meus filhos, do meu amor por eles e do meu chamado por eles. Você vai perceber no Antigo Testamento Deus estabelecendo alguns pactos bilaterais com o seu povo, e Deus vai percebendo que esse povo não consegue cumprir
a sua parte, os seus acordos nesse pacto. Deus vai renovar esse pacto no Novo Testamento, não mais de uma forma bilateral, mas Deus vai renovar esse pacto no Novo Testamento de uma forma unilateral, ou seja, ainda que nós não consigamos cumprir esse pacto com o Senhor, Jesus já cumpriu na cruz do Calvário por nós. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o pacto está de pé, a aliança está de pé. Deus está dizendo para Moisés nessa voz: a minha aliança continua de pé. Isso é uma esperança e um conforto para a igreja tremendo, irmão. Nos teus altos e baixos, nas tuas quedas, nas tuas lutas, né? Nos teus escorregões por aí, nas nossas deficiências, nas nossas debilidades por aí, Deus está dizendo: o meu pacto continua de pé com você, porque Deus, quando não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo: certamente te abençoarei e jamais te desampararei. Deus vai dizer por boca do apóstolo Paulo, dizendo: se somos, Deus é fiel, né? Se somos infiéis, Ele todavia continua fiel, pois jamais negaria a si mesmo. Não há possibilidade de Deus negar aquilo que Ele prometeu. Não há possibilidade de Deus quebrar aquilo que Ele estabeleceu. Ainda que por vezes nós quebremos, Ele continua de pé. É o que eu sempre falo. A grande questão da doutrina da perseverança dos santos que nós pregamos na teologia reformada não está em você segurar a mão de Deus. Não. Muitas vezes a gente ouve, né? Fulano, segura na mão de Deus, não largue a mão de Deus, irmão. Não é certo. Não é real isso. Não é uma questão de você estar segurando na mão de Deus, mas é uma questão de Deus estar segurando a sua mão. Você pode perceber, se tiver alguém caindo e alguém tentando segurar, se a pessoa que está caindo estivesse segurando na mão da outra, a tendência é o que, Elaine? Escorregar. A mão ir, aos poucos, escorregando, tirando. Mas se a que está lá em cima, com firmeza, a que está lá em cima, segurar a nossa mão, não há possibilidade de cair. Então não é uma questão de nós segurarmos na mão de Deus, é uma questão que Deus está nos mantendo. Você está aqui, irmão, Deus está te mantendo. Talvez você está falando: pastor não conhece a minha história, pastor não sabe das minhas lutas internas, dos meus conflitos internos, mas graças a Deus que mesmo nos seus conflitos internos, você está aqui, você está de pé, você continua de pé, porque a mão do Deus pactual está segurando as suas mãos. A voz imperativa da sarça é a voz do passado, de um Deus soberano, de uma voz soberana, de uma voz paternal, de uma voz pactual, do Deus Yahvé, do verbo, daquele que muda histórias, daquele que transforma as nossas vidas. Essa voz imperativa, mas também a voz do presente. Não é apenas Deus trazendo à memória de Moisés a voz do passado, resgatando em Moisés tudo aquilo que outrora já tinha falado, mas é a voz do presente. Versículo 7, vamos ler juntos? Alguém dá sinal para mim no horário aí, porque começa a falar, vai longe, né? Vamos lá. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Até aqui tá bom. A voz do presente. Deus dizendo para Moisés que essa voz do presente, onde ele vê a aflição, onde ele resolve descer, alguns verbos aqui interessantes. Vi a aflição. Outro verbo é ouvir o clamor. Outro verbo é conheço-lhe o sofrimento. E o terceiro, versículo 8, desci. E o quarto é fazer subir. A voz do presente
daquele que, primeiramente, conhece a nossa história de lutas e de dores, que conhece o nosso sofrimento. Diz assim: conheço-lhe o sofrimento. A voz daquele que vê a nossa aflição, vi a aflição do meu povo, a voz daquele que ouve os nossos clamores, as nossas orações, ouvi o clamor, a voz daquele que diz que vai descer, que desceu, por isso desci, daquele que vem ao nosso encontro, daquele que desce para nos levantar, descer a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir, aquela voz que vai agir por nós, é a voz do presente, é a voz que está falando com você nessa manhã, não a voz do Eudes, do pastor Eudes, mas a voz do Espírito Santo, que fala ao teu coração, mediante a palavra revelada nesta manhã. A voz de Deus está dizendo: eu conheço a história de cada um aqui nos mínimos detalhes, eu não estou desapercebido do que está acontecendo com você, da tua luta, do seu sofrimento, das tuas dificuldades. Eu conheço exatamente, eu sei exatamente o que você está passando, e eu tenho vindo ao teu encontro para abençoar a sua vida, para mudar a história. Deus está dizendo para Moisés: eu decidi e eu estou descendo, eu conheço, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou descendo para ir em encontro do meu povo, para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Deus está dizendo para você nessa manhã, aí na sua luta, na sua dor, na sua dificuldade, nos seus problemas, nos seus dramas, que Deus não está distante, mas que Ele está vendo, que Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você, e sabe exatamente o que você está passando, e Ele está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo as tuas orações, as tuas lágrimas na madrugada, eu estou ouvindo os teus clamores, eu estou ouvindo os teus gemidos, os teus choros, eu estou vendo a tua história, porque eu conheço a sua história, eu sei que muitos talvez pensaram diferente de você, mas eu tenho uma maneira de pensar e de agir, porque eu estou contemplando a sua vida. Deus está dizendo para Moisés: eu conheço tudo de Israel, eu tenho visto, e meu coração se comove pelo meu povo, pela escravidão, pelas chibatadas, o peso que coloca sobre. Eu desci. Deus tem vindo ao seu encontro, irmão. Aliás, Ele sempre veio ao encontro da igreja. Às vezes tem hora que o sofrimento da gente é tão grande, da luta, né? A gente acha que Deus está distante. E no meio disso tudo, às vezes, o sofrimento, você e eu passamos a ouvir mais a voz do sofrimento, mais a voz do mundo. São vozes e mais vozes que muitas vezes nós ouvimos, mas a soberana voz paternal de Deus está dizendo: eu conheço o seu sofrimento, eu ouvi o seu clamor, eu tenho visto a sua aflição, eu desci para te abençoar e para fazer você subir. Às vezes os problemas sufocam você, e você acha que você é infeliz, ou acha que ninguém quer mais nada com você, e nem Deus te conhece, nem Deus te vê, nem Deus se interessa. Mas Deus está dizendo para Moisés: não, é exatamente o contrário. Estou falando com você, Moisés. Esses dias de tantas injustiças que nós vivemos, muitas vezes, muitas pessoas têm feito a mesma pergunta que Malaquias fez: onde está o Deus do juízo? Talvez você e eu já fizemos várias vezes a pergunta: meu Deus, se eu fosse Deus, eu arrebentava com fulano. Parece que Deus não está vendo. Em determinados momentos nós nos colocamos no lugar de Deus e falamos: se eu fosse Deus, eu ia de encontro àquela irmãzinha que está sofrendo. Se eu fosse Deus, eu não ia deixá-lo sofrer assim. Se eu fosse Deus, eu ia ajudá-lo. A gente acha, com essas expressões, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E a graça e a misericórdia de Deus vem ao nosso encontro. Eu gosto muito dessa expressão, quando, no versículo 8, principalmente, quando Deus fala algo para Moisés, dizendo: por isso, você pode ler para mim aí, versículo 8. Amém.
Até que tá bom. Irmão, a voz do Senhor, o agir de Deus, ele é sempre para construir a gente. A voz do Senhor nunca é para destruir você. O trabalho de Deus nunca é para destruir a igreja. A voz do Senhor, ela é sempre uma voz construtiva. Ela pode ser uma voz destrutiva para os ímpios. Quando o Senhor diz, ai daqueles. Mas quando Deus fala com a igreja, quando Deus fala com o seu povo, a voz do Senhor é sempre construtiva. Deus está sempre preocupado e interessado em levantar você e me levantar. Olha que diz, desci aonde? Ao Egito. A fim de primeiramente fazer o quê? Livrá-lo das mãos dos egípcios. E aí eu gosto muito disso aqui, que diz, e para fazê-lo subir. A voz do Senhor sempre constrói. A voz do Senhor nunca é para esmagar você. A voz do Senhor é sempre para te levantar. A voz do Senhor é sempre para nos levar para um lugar melhor. E diz, eu vou libertá-lo dos egípcios e vou fazê-lo subir a uma terra ampla que emana leite e mel. Será que nessa manhã você pode perceber isso? Que Deus tem falado com você nesses dias, que Deus tem usado o seu pastor para falar diariamente ao seu coração, que Deus tem usado pessoas, que Deus tem abençoado vidas para te abençoar, e Deus está sempre querendo te levantar. Mesmo quando, primeiramente, passamos por alguma disciplina, porque a disciplina visa o que? O aproveitamento, levantar. Deus está sempre levantando a gente. Pare de olhar para baixo, irmão. Para de ficar rastejando. A gente fica rastejando, lamentando os problemas, lamentando as lutas. Deus está dizendo, eu desci para te levantar. Esta é a mensagem que ecoa da cruz para nós. Nas últimas palavras de Jesus, que desceu dos céus e foi à cruz, e ele vai dizer, está consumado, está pago, é para te levantar. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que você tenha vida, e a tenha como em abundância. A igreja está sempre debaixo dessa palavra de Deus, uma palavra que levanta. Por isso a igreja nunca caminha para trás, a igreja nunca caminha para baixo, a igreja caminha para cima, a igreja caminha para frente, é sempre para frente, irmão. A despeito de pandemia, de luto, de dificuldade, olhe para frente, porque Deus está te levantando a cada dia, em nome de Jesus. Quem sabe estou falando com alguém nessa manhã, que está caindo, está na beira do precipício, do desânimo, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou desanimando. Deus está falando com você nessa manhã, que é hora de você se levantar, porque é Deus quem te levanta, é Deus quem te põe para cima, é Deus quem fala com você, eu tenho coisa maravilhosa lá na frente para a sua vida. Deus está dizendo, a sua história não termina no Egito, você não vai morrer nessa opressão, eu estou te levantando para te abençoar. Todas as pessoas que Jesus ministrou a elas, por alguma enfermidade, por alguma situação, Jesus usava a expressão, a tua fé te salvou, levanta-te, levanta-te, vai para frente. Ô irmão, Deus nos salvou para nos levantar. Eu não sei porque muitos de nós teimamos em viver deitados, em vivermos encurvados. Se a palavra de Deus nos diz que ela nos levanta, o Senhor está dizendo, conheço, vi a aflição do meu povo, ouvi o clamor, conheço o sofrimento, desci para fazê-lo subir. Essa é a voz do presente histórico na vida de Moisés, naquele tempo do povo hebreu. Mas é a mesma voz que está falando no seu coração nessa manhã. A mesma voz dizendo, se a voz do presente era a voz do presente para eles, é a voz do presente para nós. Receba essa palavra no seu coração. Reanime-se no Senhor nessa manhã. Entenda que Ele está te levantando. E não tenha medo daquilo que Ele faz na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Há um tempinho para eu falar uma terceira? Para fechar? Eu preciso falar. Que essa voz também é a voz do futuro.
Porque é uma voz missionária. É uma voz missionária. Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está dizendo para a igreja, a voz do passado, que nós temos uma história, de um Deus histórico, um Deus pactual, soberano da história, um Deus presente nas nossas vidas, mas de um Deus missionário, que diz para nós, a minha voz para você é uma voz missionária. Vem para cá, eu te enviarei. Essa é uma voz missionária. Deus está dizendo para você nessa manhã, tudo aquilo que Ele fala com você e comigo nessa manhã, é saber que tem muita gente no Egito ainda, que sendo Deus soberano, que age nas nossas vidas, que Ele usa pessoas. Deus está dizendo para Moisés, é hora de eu te usar. Levanta-te, vem para agora, para cá eu te enviarei. Eu coloquei 3 coisas aqui. Primeiro, uma voz missionária, como Isaías diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós. É uma voz urgente. Vem para cá, vem agora. Vem agora. Antes que muitos morram no Egito, antes que muitos morram no mundo. E essa voz é uma voz que traz luz no fundo do poço, no túnel da vida de muita gente. Eu te enviarei a Faraó. Eu te enviarei a Faraó. Deus não fala conosco para nós apenas guardarmos para nós. A voz do Senhor é uma voz missionária, que traz convocação. Eu quero dizer nessa manhã aqui, irmão, que não tem nenhuma pessoa aqui sem chamado. Não tem nenhuma pessoa sem chamado. Se houver uma pessoa sem chamado aqui, é porque não nasceu de novo. Todos têm um chamado. Deus sempre está te chamando para ir. Deus está dizendo, eu vou te enviar, você precisa ir. E a melhor tradução que eu vejo para essa ideia do ir de Deus, do ide de Deus, irmãos, está em Mateus 28. Quando, versículo 19, parece 20, que Jesus fala assim, ide, fazei discípulos. Deus está sempre te enviando a fazer discípulos. Aí vem uma interrogação na nossa mente, ir para onde, pastor? E aí que Jesus pensa em tudo. E Jesus, além de mestre, um excelente professor de português, ele vai usar, e Mateus vai registrar, o verbo ir, de fazer discípulos, como uma ordem, um imperativo. Professor Edivar sabe disso. Gerúndio. O que é o gerúndio no português? O gerúndio é uma ordem com uma ação contínua. Na verdade, a melhor tradução lá de Mateus não é ide. A melhor tradução é indo fazer discípulos. Você está sempre indo. Indo para o trabalho. Indo para a escola. Às vezes, que alguns não têm muita sensibilidade para perceber, indo para a praia, indo para as férias, indo. Isso é o chamado da igreja, irmão. Indo. Essa é a voz missionária. E Deus está chamando Moisés, uma voz missionária, para tirar, sabe quantas pessoas do Egito? Quantas? Ao todo. Não é mais, ao todo, que saiu do Egito. 2 milhões de pessoas. Na verdade, que saiu do Egito foram 2 milhões de pessoas.
A voz de Deus pode te usar para libertar muito mais gente do que você imagina. Muito mais gente do que você imagina.